Vamos começar pelo começo, com as coisas mais tranquilas, notícias que são, né, leves, absolutamente notícias assim para adolescentes, que é uma notícia cremosa, sabor tutti-frutti, que é o que está acontecendo no Corinthians, né, Felipe? Vamos lá para isso, vamos lá ao ge.com, porque segundo aqui o site, gerente da Neoquímica Arena é afastado por denúncia de assédio moral. Nossa. Lúcio Blanco, gerente de arrecadação da Arena do Timão, é acusado de tratar de forma agressiva uma funcionária do clube durante o trabalho. Meu Deus. A nova diretoria do Corinthians decidiu afastar o Lúcio por denúncias de assédio a uma funcionária. O caso está sendo investigado internamente pelos órgãos competentes do clube e também pela Polícia Civil. Blanco é acusado de tratar de forma agressiva uma funcionária mulher durante a organização e a realização de eventos na Neoquímica Arena. Uma ocorrência foi registrada nesse ano e está sendo investigada pela Polícia Civil. Dentro do clube, denúncias também foram realizadas. No entanto, segundo a atual diretoria, não foram devidamente investigadas pela gestão do presidente Augusto Melo. Por que será, né, Felipe? A informação foi publicada inicialmente pelo portal UOL e confirmada pelo GE. Segundo a apuração da reportagem, o Corinthians ainda não definiu um substituto para o cargo. Aqui tem uma nota, né, do Corinthians que diz que o Corinthians informa por meio do seu presidente em exercício, Osmar Stabile, que tomou conhecimento do caso, afastou o funcionário de suas atribuições e vai instaurar um procedimento investigatório interno para apuração minuciosa dos fatos. Se comprovados comportamentos semelhantes de quaisquer colaboradores no Corinthians, não serão tolerados pela atual gestão. O clube investiga ainda quais os canais de amparo aos funcionários foram acionados e os motivos pelos quais as denúncias, no caso, não foram levadas adiante antes do Augusto deixar o clube. Muitas pessoas vão dizer, mas Felipe, caramba, eu te perguntaria em outro momento da seguinte forma: porra, Felipe, o que você acha disso? Só se fala de polícia nos noticiário corintiano, não é mais futebol, etc. Mas eu não vou te perguntar isso, Felipe. Eu vou te perguntar o seguinte: num caso como esse, se ele fosse jogado para debaixo do tapete, como parece aqui, que a gestão Augusto Melo jogou, a gente nem estaria falando sobre isso, a gente nem teria conhecimento sobre isso. E me parece aqui que a postura da nova gestão comandada pelo Osmar Stabile, pessoa do qual eu não tenho nenhuma apreciação, Empatia. por assim dizer, nenhuma empatia pelo passado recente dele, envolvido com questões políticas gravíssimas, antidemocráticas, por assim dizer. Mas aqui, ele, como presidente de um clube do tamanho do Corinthians, e ainda que fosse uma empresa privada, alguma coisa nesse sentido, ele se comportou como uma empresa, uma multinacional deveria se portar. Afastar imediatamente, instaurar um processo investigatório e acionar a polícia para também ajudar na investigação. E aí, claro, imagino que se essa acusação for arquivada, o profissional pode eventualmente voltar a trabalhar no clube. Caso não for provado alguma coisa, vai ser processado e o clube também vai ter, dentro do seu procedimento interno, vai colocar ali as suas eventuais punições, caso ele seja condenado. Eu acho positiva essa atitude da diretoria, até porque aqui se fala muito que a diretoria anterior já parece que sabia do fato e não fez nada, né? O Corinthians é uma fábrica de notícia ruim, né? A pior parece que é sempre a próxima. E essa daí vindo, segundo a gestão nova do Stabile aí, que a gestão Augusto Melo abafou essa notícia, não me surpreende, cara. Não me surpreende porque essa gestão do Augusto Melo é desastrosa sob todos os pontos de vista, assim. Sob todos os pontos de vista. Isso que a gente não pode ser leviano, né? Porque dá vontade de falar que ela é mais do que desastrosa. Exato, mas temos que ser prudentes nas palavras aqui para não ser processado, mas dá para ficar nesse campo de uma gestão absolutamente incompetente
e que, segundo as investigações, pode ter sido mais do que isso, né? E é esse tipo de notícia aí, perto do que a gestão do Augusto fez com o Corinthians, com a imagem do clube, com a torcida, cara, isso daí é fichinha, cara, fichinha. E espero que as investigações avancem e que esse funcionário da Arena e esse gerente seja afastado imediatamente, cara, porque esse tipo de conduta não cabe mais. Já foi. Então, não cabe em nenhum tipo de empresa, em nenhum âmbito social, enfim. Ainda mais um clube como o Corinthians, time do povo, time da democracia, não combina e tem que afastar imediatamente, cara. Imediatamente. Cara, eu trabalhei muito tempo em ambiente corporativo grande, assim. E um dos ambientes que eu trabalhei foi o Hospital Albert Einstein, entre 2008 a 2010. Foram quase 3 anos de minha passagem por lá. Trabalhei em alguns diferentes setores administrativos do hospital. Eu era moleque, foi um dos meus primeiros trabalhos. E, cara, já naquela época eu ficava admirado como o RH do Einstein, e eu tenho críticas a fazer ao Einstein, como daqui a pouco eu posso fazer uma, por exemplo, mas a maneira como eles eram muito, muito, muito sérios com qualquer tipo de comportamento, inclusive de gente que ocupava cargos de chefia e liderança com relação a assédio moral, cara. Assédio sexual, então, nem se fala. Mas a gente tá falando de 15 anos atrás para mais, 16, 17 anos atrás, quando eu entrei. E ali já existia uma preocupação muito grande. Ali eu tomei noção de como uma empresa daquele tamanho, né, um dos hospitais mais de referência do país, que atende celebridades e tal, era tão sério com relação a essas práticas, né? Tem alguns problemas? Tem, cara. Como, por exemplo, o fato de uma vez eu ter passado muito mal dentro do hospital, os caras terem me colocado num Uber e me mandado para um outro hospital. Tipo, cara, aqui você não vai ser tratado porque você é pobre, tá ligado? Caralho. E assim, eu tinha convênio médico, tá? Pelo próprio Einstein, mas o convênio, obviamente, não contemplava o Einstein, contemplava só hospitais de mais baixa categoria, por assim dizer. Então isso eu achava horroroso, assim. Você imagina, você tá dentro do hospital, você tá passando mal, os caras te colocam no Uber pra ir pra um outro hospital, cara. Isso é triste, assim. É capitalismo puro. Mas do ponto de vista de... Aí os caras falavam, mas a gente tem 3 mil funcionários aqui, se todo mundo passar mal, a gente se ferra e não atende ninguém. Não é bem assim, né? Qual que é a porcentagem de pessoas que vão passar mal dentro do hospital também, né? É muito baixa, bicho. Então, enfim. E não são 3 mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Você tem, né, turnos e turnos dentro de uma empresa como aquela, que funciona 24 horas por dia, enfim. De qualquer jeito, indelicado. Agora, na questão ali de RH, funcionar para essas questões, era tudo muito sério, sempre foi. E eu acho que isso tem que ser, cara, de uma empresa grande, e os clubes hoje são geridos como? Claro, o Corinthians não é gerido como uma empresa. Se fosse, não estaria nesse lugar. Mas precisa passar a ser, e a atitude que teve o Stabile aqui, para mim, ela é salutar, ela é importante e preserva também a funcionária que acusou. Sem tomar juízo de valor, é claro, sem acusar ninguém antes da hora, passar por todo o processo investigatório, como a própria nota corintiana afirmou, e siga a pelota, Felipe. Mas é impressionante, né, também, como a gente vê no mundo corporativo, homens assediando moralmente mulheres, né, cara? Impressionante como isso acontece. Cara, recentemente no Palmeiras ocorreu um caso bem grave, que foi inclusive pouco noticiado. Há cerca de 5 dias, 6 dias atrás, um conselheiro do Palmeiras chamado Celso Bellini, ele foi afastado do clube e está sendo investigado, respondendo, inclusive, por uma denúncia de assédio sexual contra menores de idade dentro do clube social do Palmeiras. Mano. Que é isso? Uma parada absurda que aconteceu, assim, e acho que na última segunda-feira teve uma votação no conselho, 186 votos a favor da suspensão e 9 contra. Você tem que tocar nessas feridas no seu canal, hein, cara? Sim, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, quem são essas 9 pessoas que votaram contra, assim, uma denúncia robusta
que tá no Ministério Público, inclusive, e o cara assediando menor de idade dentro do clube social, assim. Pelo amor de Deus, cara. É um negócio absurdo, assim. E pelo menos o clube tomou rapidamente essa decisão aí de afastar esse senhor aí, que, pelo amor de Deus, cara, tem Pois que é, ser preso um energúmeno desse aí. com certeza.